Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, drapple.com.br. Esse é o 285º Dr. Apple News, com a ajuda do Renato, do Gilberto, do Antônio. Muito obrigado a todos vocês e também a todos que assistem, que acompanham, comentam, compartilham aqui. Muito obrigado a todos vocês. Vamos lá, a gente tem as notícias históricas e depois algumas notícias interessantes, principalmente na parte de rumores. Essa semana foi a semana dos rumores, né? Então aí, dia 22 de março de 1993, a gente tem a Apple lançando o Power CD. Por que é importante o Power CD? Porque foi o primeiro equipamento que a Apple fez que não dependia exclusivamente de um computador. Então foi o primeiro produto que não era para PC, né? Não era para um personal computer. Era um produto que poderia funcionar numa caixinha de som, por exemplo, se você tivesse, né? A Apple até vendia uma caixinha de som dela. Então era como se fosse um Discman da Sony. Lembra do Discman? Só que esse aqui era um pouco além do que o Discman. Além dele ler CD de áudio, ele lia CD de fotos da Kodak, ele lia CD de dados que você ligava no computador, funcionava como um drive de CD externo. E ele vinha até com controle remoto, pasmem, olha só que legal, né? Não foi um produto que decolou, que vendeu milhões de unidades, mas abriu um caminho muito interessante para a Apple trabalhar com produtos que não eram ligados apenas com o computador em si, né? Tanto que a Apple teve que mudar o seu nome de Apple Computer para Apple Inc. depois para poder trabalhar com produtos como esse. Então quem tem um equipamento desse aí tem que guardar com muito carinho. Aliás, tem vários alunos aqui que acompanham e que tem peças aí de museu, hein? Podem abrir um museu tranquilamente que vai ter bastante gente querendo visitar. Bom, depois a gente tem aqui no dia 25 de março de 93 também, quando foi lançado o Newton, né? O Newton, aquele PDA, aquele assistente personal, né? Onde você tinha uma canetinha que você escrevia, ele reconhecia a escrita e tal, aquela coisa toda. Foi um produto revolucionário, porém, parece que ele foi apressado, né? Ele teve um probleminha aí de reconhecimento de escrita, o que acabou prejudicando bastante o produto, né? Que começou a vender, mas logo de cara a galera já começou a não gostar por conta desses erros. E tem uma história de um executivo chamado Gaston Bastien, que é o executivo da Apple, que ele fez uma aposta com um dos jornalistas, porque já tinha vazado que ia sair o Newton, né? Só que estava atrasando, e o jornalista deu uma cutucada nele e ele desafiou: cara, eu aposto que o Newton vai sair até o final desse verão, lá nos Estados Unidos, né? E se não sair, eu vou te dar toda a minha coleção de vinhos que eu tenho. E o cara tinha vinhos assim bastante valiosos, né? E no final das contas o Newton acabou saindo no final de agosto, né? Então quase na virada ali do verão, né? Na entrada do verão. E aí o pessoal fica dizendo que de repente o cara apressou ali a liberação, o início das vendas do Newton, mesmo o produto não estando pronto, para não perder a sua querida coleção de vinhos. Será que foi isso que aconteceu e acabou ali matando o Newton? Né? A gente tem também ali da Tricon vendendo o seu Palm Pilot. Lembra do Palm Pilot? Eu cheguei a ter um Palm Pilot. Era bem legal nessa época, tinha muita coisa interessante acontecendo, tecnologias novas sendo desenvolvidas, né? Aí a gente tem o iPad. O nome iPad não era da Apple, não foi a Apple que inventou. A Fujitsu, uma empresa japonesa que fazia até HD, né? Lembra que tinha HD da Fujitsu? Essa empresa já tinha feito um iPad antigamente, só que não era isso, né? O iPad era um computador em formato de tela, mas era usado para controle de estoque, não era um produto para usuário final. Era um produto que usava para poder fazer controle de estoque, né? Leitura de código de barra, aquela coisa toda. E a Apple quis um nome para poder, obviamente, lançar o seu iPad, e os caras começaram a ter uma disputa ali de direito autoral com relação ao nome. Eu sei que a Apple chegou a um acordo com a Fujitsu, acho que foi, não sei se foi 8, deixa eu só confirmar se foi 8 ou se foi 4. 4 milhões de dólares foi pago aí para a Fujitsu pelo direito do uso da palavra iPad. E com certeza esse dinheiro foi recuperado, né, na primeira semana, provavelmente, de lançamento do iPad, né? Bom, agora a gente vai para as notícias da semana e já está marcada a WWDC 2025, dia 9 de junho, que é o lançamento
da convenção que a Apple faz com relação ao seu software. Então, inicialmente a Apple faz uma apresentação dos novos softwares, tanto para o Mac quanto para o iPad, iPhone, Apple Watch, Apple Vision e tudo mais. Às vezes ela dá uma pincelada em algum produto novo, né? Então pode ser que tenhamos um glance ali do que seria o novo iPhone, desse iPhone Air que todo o pessoal está falando, né? Que seria um iPhone diferentão da linha normal que a Apple vai atualizar. Mas enfim, teremos a WWDC, uma semana aí de convenção, né, com os desenvolvedores, e óbvio que estaremos aqui, se Deus quiser, com o resumão ao vivo, né, à noite, como a gente sempre faz, com o resumão do que foi apresentado na WWDC. É só você acompanhar aqui com a gente no dia 9 de junho, tá bom? Eu vou mantendo vocês informados. O Mark Gurman já deu mais spoiler aí do que seria o iOS 19, que, né, em teoria será apresentado na WWDC 2025, com aquele visual do Vision Pro, né, mais arredondado, com aquele visual meio glass, meio translúcido, com uma iluminaçãozinha lateral, aquela coisa toda. Então a gente tem visto isso sendo modificado durante o sistema todo e alguns aplicativos. Se a gente for ver o aplicativo do convites, né, o Invites da Apple, que inclusive tem um vídeo explicando a respeito desse aplicativo novo, a gente já vai ver uma mudança de layout aí, né, substancial com relação ao sistema operacional. Então isso provavelmente realmente vai acontecer no iOS 19, teremos uma virada de design mais profunda do que a dos anos anteriores no sistema operacional, tá? Mais um aí, rumor, né? Essa foi a semana dos rumores, como eu falei, Apple Watch vindo com uma câmera, possível câmera no Apple Watch. Talvez não seja uma câmera, pessoal, para você filmar ou fotografar, né? Ou talvez uma câmera para FaceTime, para você conversar e falar com alguém. Ou o que eu acredito é que seja uma câmera de sensor, né? Para algum tipo de recurso de saúde. Então, não sei se faz muito sentido ter uma câmera aqui, enfim, vamos ver se esse rumor realmente vai se confirmar e se teremos nessa próxima versão aí do Apple Watch. O iPhone 17 Pro também sugere aí uma capacidade de filmar em 8K, o que seria algo realmente impressionante. Eu já acho impressionante ele filmar em 4K, um equipamento tão pequenininho, tão fino, né? Se a gente for lembrar das máquinas filmadoras, né, de cinema, antes, né, de iPhone, ou até hoje em dia como usam, né? É um trambolho enorme, uma máquina realmente grande, né? Tudo bem, a questão da lente faz sentido, né? Quanto maior a lente, maior a captação de imagem, de luz, né? Então tudo bem, a lente eu até entendo. Agora, depois da lente, né, será que precisa daquele equipamento tão grande como eles usam nos cinemas e tal? Então a gente está vendo aí o iPhone tomar um espaço absurdo com relação a isso. A única coisa que eu acho que perde é com relação realmente à lente, mas o sensor e a qualidade da imagem final é equivalente, né? 4K agora, talvez 8K, realmente uma evolução tecnológica muito grande, né? Muito grande. Está desperdiçando seu equipamento Apple? Ganhe tempo e produtividade no dia a dia. Acesse o site e matricule-se. E aqui a gente tem falando a respeito do iPhone 16, uma ação em conjunto, né, com relação ao atraso da Siri, né? Então uma firma aí de advocacia lá na Europa, não sei se acho que na própria Alemanha, se eu não me engano, né? Como a Apple atrasou o lançamento do Apple Intelligence na Siri, eles estão dizendo que a Apple acabou fazendo propaganda enganosa, que prometeu o Apple Intelligence e não entregou. Na verdade ela entregou, ela só não entregou na Siri ainda, porque teve alguns problemas, né? O que a Apple tem feito já faz alguns anos, né? Ela fala de recursos, mas ela não lança junto com o produto, ela vai lançando atualizações, né? Então na verdade a gente vai ter aí aquele pacote completo que foi anunciado só no final do ano, quando já tem um próximo iPhone. Então os caras estão se juntando, fazendo uma ação em conjunto ali para processar a Apple, que é o trabalho deles, né? As firmas vão fazer isso mesmo, vão tentar tirar a casquinha de qualquer jeito, mas a Apple tem entregue, teve problemas no meio nesse ínterim, enfim, aí fica aquela disputa, né? Vamos ver o que vai acontecer com relação a isso.
E para finalizar, a gente tem lá em Londres, né, esse iPad que foi resgatado no rio Tamisa. Estava há 5 anos esse iPad enterrado na lama do rio Tamisa, e ele foi essencial para poder resolver um caso de um crime, né, uma tentativa de homicídio, de um roubo lá em Londres, onde eles estavam cruzando as informações, né, de câmera, de localização e tal, e resgataram esse iPad. Estavam procurando uma arma que possivelmente tinha sido jogada no rio, e encontraram esse iPad que estava há 5 anos naufragado, né, e eles conseguiram recuperar os dados, as informações do iPad. E dentro das informações do iPad, era o iPad de um dos envolvidos no crime, e tinha informação que ajudou a condenar os criminosos. Olha só, 5 anos mergulhado, e ainda assim os dados estavam preservados lá e foi possível recuperar. Tome cuidado com o que a gente tem aí nos equipamentos, né? Que mesmo nessa situação é possível recuperar. Interessante, né? Muito interessante. Já tem vários casos desse, né? De iPhone que ficou caído na água, etc. E que liga, né? O pessoal tira da água e ainda liga, só trocar a bateria. Enfim, legal. Um produto que, ao mesmo tempo que é delicado, em outras situações realmente se torna muito robusto com relação a isso, né? Encerramos o Dr. Apple News dessa semana, pessoal. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. A gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Acesse o site drapple.com.br. Lá tem os cursos completos para você se matricular, e também os meus contatos para um suporte, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.